do templo era um tecido muito grosso, muito grosso. Humanamente falando, era impossível alguém chegar e rasgar. Mas foi algo tão maravilhoso, algo tão esplêndido, e uma representação importante para nós hoje, que mostra que aquilo que fazia a separação entre nós e Deus foi quebrado em Cristo. Ou seja, necessariamente nós temos a justificação de Cristo em nossas vidas. Porque o véu do templo rasgou-se, a separação que havia entre nós e Deus parou de existir, porque Cristo nos justificou. E é isso que Paulo está falando. Vocês foram chamados, vocês foram escolhidos, vocês foram justificados perante a presença de Deus. Então, creiam, tomem, guarde isso na sua vida. E nada e nem ninguém pode te roubar. Vocês estão entendendo? Pode vir o diabo, pode vir o irmão, pode vir o pastor, pode vir quem for. Nada e nem ninguém pode te roubar isso. Em nome de Jesus. Porque Cristo foi quem te justificou. Segunda coisa. Nós somos responsáveis por esse chamado. Olha o que diz o verso 17. Diz assim, ó. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. O que Paulo está falando? Você tem exemplos. Você tem pessoas que são meus imitadores, porque eu posso falar. Então siga o exemplo deles. Siga o exemplo dessas pessoas. Observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. É lógico que no meio de muitas pessoas existem exemplos ruins. Mas é lógico que também no meio de muitas pessoas existem exemplos bons. E ainda que nós não tivéssemos exemplos bons, nós temos o exemplo que é o maior de todos, que é o exemplo de Cristo. Então nós temos que guardar, e nós somos responsáveis por esse chamado. Eu não consigo, eu não sei. Não sei o que vai dar, eu não consigo mudar, eu não consigo ser diferente, eu não consigo me transformar. Você consegue sim, porque você tem o exemplo de Cristo. E nós esquecemos que quando Cristo esteve nesta terra, Ele esteve como homem. Ele sentiu as mesmas paixões, ele sentiu as mesmas tentações, ele sentiu as mesmas dificuldades, ele foi traído, ele sentiu fome, ele sentiu sede, a Bíblia diz que ele chorou, ele sentiu todas as dificuldades que nós sentimos. Então nós somos responsáveis. E uma responsabilidade que não nos permite dar desculpas. Paulo está dizendo, olha, imita, faz igual. Nós temos exemplos. Terceira coisa, presta atenção nisso. Isso é importante para todos vocês que estão aqui hoje. Nós devemos nos posicionar. Nós temos que entender o que nós somos e o que nós representamos em Cristo. Somos chamados, mas nós temos que exercer e tomar posição daquilo pelo qual nós somos chamados. Olha o que diz o verso 18 e 19. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Paulo estava dizendo, existem alguns aí no nosso meio, eles são inimigos. Eles não querem nada com nada. Mas vocês não. Você precisa tomar uma posição. Qual é a vida que você quer ter? Qual é o rumo que você quer dar para a sua vida? Isso vale para mim e vale para você. Você pode ter 10, 11, 20, 30, 50, 60 anos. Lembra que eu falei para vocês semana retrasada? Um homem de 85 anos fazendo projetos. Um homem de 85 anos querendo firmar um contrato de 5. E ele sabia. Nós estivemos lá semana passada agora, ele falando, olha, eu não sei se eu vou durar mais um mês ou 5 anos, mas vamos assinar. Enquanto eu viver, eu quero trabalhar. 85 anos. E às vezes nós temos tão pouca idade e não queremos fazer. Tomar posição. Nós devemos nos posicionar.
assim, ó, ou você é quente, ou você é morno, ou frio. Se você for morno, não dá para ficar no meio termo. Se você ficar nessa vidinha, não vai ter jeito. Uma hora, algo vai acontecer, seja para o lado bom, ou seja para o lado ruim. Você pode se perder, como pode acontecer uma coisa muito boa, mas é um risco que você vive. Então nós temos que tomar posição, nós temos que tomar postura perante Deus. Qual é a tua posição hoje? Qual é a tua determinação perante Deus? O que você quer da tua vida? O que você quer para você? Deus está falando com você, olha, você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, mas o que você quer fazer disso? Qual é o teu posicionamento? Qual é a tua posição? Nós precisamos tomar posição. Nós precisamos tomar coragem de assumir. Correto? Você está entendendo? Você precisa tomar posição. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para ficar. Porque se nós desagradarmos a Deus, nós vamos ter problemas. Mas se nós tomarmos uma posição na nossa vida e quisermos, de fato, viver o que a palavra de Deus diz, pode ter certeza de uma coisa. E nós vamos falar nisso depois, que nós iremos ser abençoados. Amém? Para nós encerrarmos. Todo aquele que é chamado por Deus, ele é recompensado. Aprenda isso. Aprenda isso. Existe um cântico que diz assim que aquele que é chamado também é adestrado. O que eu quero que vocês entendam é que Deus não é um Deus... Entenda o que eu vou dizer agora, tá? Não é um Deus burro. Não é um Deus que não pensa. Porque, voltando a Cristo, Cristo ele veio ao mundo, viveu todas as nossas dificuldades e ele nos entende. Então, quando ele nos chama, ele sabe todos os nossos problemas. Ele sabe, ele conhece. Então, entenda aí. Primeiro, preste atenção nisso. Às vezes a gente acha que os nossos maiores problemas são o nosso trabalho, a nossa família e por aí vai. Mas nós temos que guardar e nos preocuparmos. Uma coisa mais importante, em nome de Jesus, que é a nossa salvação. E Deus quer falar sobre isso com você. Nós temos que estar firmes até a volta do Senhor Jesus. Quantos sabem aqui que Jesus Cristo um dia vai voltar? Ele vai voltar. É uma realidade. Às vezes a gente vive a vida, quantas vezes você pensa nisso por semana? Quantas vezes você pensa nisso por dia? Poxa, Jesus Cristo um dia vai voltar. Eu preciso estar firme. Eu preciso me guardar. Eu preciso me fortalecer para que naquele dia, quando Ele chamar a sua igreja e dizer, vem à minha igreja, eu possa subir. Nós precisamos estar firmes para este dia. E olha o que diz o verso 20. Diz assim, ó. Mas a nossa pátria está nos céus. De onde esperamos o Salvador? O Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando? Olha, nós vivemos neste mundo, nós vivemos nesta terra, nós vivemos aqui, temos essas dificuldades todas, mas tem um porém. A nossa pátria não é necessariamente o Brasil, a nossa pátria é os céus. E nós esperamos o Salvador que virá para nos buscar. Então nós precisamos estar firmes. Por quê? Por que eu venho para a igreja? Por que eu vou para a igreja? Por que eu adoro a Deus? Por quê? Mas, Ronaldo, que dia que Jesus Cristo virá? Não sei. Nem mesmo Cristo sabe. Porque senão seria fácil. Né? Como muitos dizem por aí. Muitos já deram tantas datas. 7 de setembro de 2007. Outros estão dizendo aí que agora 12 de dezembro de 2012. Né? Outros, vocês viram uma reportagem na televisão que saíram pelo mundo, venderam tudo, largaram tudo e saíram caminhando, dizendo que Jesus Cristo vinha buscá-los. Faz um mês. Né?
Houve uma época que uns coreanos inventaram que Jesus Cristo também voltaria, que o mundo ia acabar, e um monte de gente vendeu bens, vendeu coisa, vendeu isso, vendeu aquilo, muitos até se mataram depois, porque perderam tudo, venderam tudo. Chegou o dia, cadê Cristo? Não veio. Mas a certeza é que ele virá. Porque senão seria fácil, né? Já pensou se tivesse uma revelação da Bíblia? Olha, Jesus Cristo vai voltar, vamos colocar como exemplo, tá? Não estou falando que é isso. 12 de setembro de 2012. Ó, então o que eu faço? Eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, né? Até, vamos supor,